A Rússia acabou de levar uma grande surra. Em uma série de ataques estratégicos bem-sucedidos, as forças armadas da Ucrânia destruíram os radares e defesas aéreas do inimigo, efetivamente arrancando os olhos da Rússia e quebrando seus escudos de uma só vez. O incidente ocorreu no Oblast de Belgorod, na Rússia, que está situado logo após a fronteira, no nordeste da Ucrânia. Não muito longe da cidade ucraniana de Kharkiv, que a Rússia tentou e falhou em tomar em várias ocasiões. É uma região-chave no conflito para ambos os lados. Os russos têm usado Belgorod como base desde que a invasão começou. Tropas e suprimentos frequentemente se reúnem ou passam por lá. E a área tem servido como uma plataforma de lançamento para as incursões da Rússia através da fronteira e na região de Kharkiv. Enquanto isso, a Ucrânia tem repetidamente visado Belgorod na tentativa de interromper a logística russa e danificar o fluxo de tropas e munições para outras áreas. Ela lançou ataques de artilharia e ataques de drones na área, que aumentaram em intensidade ao longo do tempo. Por causa disso, a Rússia tem constantemente reforçado suas defesas em Belgorod à medida que a guerra avança. Ela estabeleceu várias estações de radar perto da fronteira e mais profundamente na região para varrer os céus e detectar quaisquer drones ou mísseis ucranianos que possam entrar no alcance. A Rússia também implantou sistemas de defesa aérea, como o S-300CEP da era soviética, desenvolvido nos anos 1970, e parte da maior família S-300, ou sistemas de mísseis de defesa aérea. O S-300P é totalmente automatizado. Ele usa tecnologia de radar direcionada para localizar e rastrear alvos, combinada com um posto de comando central, que ajuda a identificar alvos viáveis antes de disparar mísseis para interceptar e destruí-los. Apesar da sua idade, o S-300P é um sistema de defesa aérea relativamente forte. Ele essencialmente forma um vasto escudo em todo o território russo, vasculhando os céus para derrubar quaisquer drones ou aeronaves ucranianas que possam entrar na área. Algumas unidades são até capazes de derrubar mísseis balísticos também. Como tal, a presença de S-300Ps ou sistemas similares em qualquer área torna muito mais difícil para a Ucrânia lançar qualquer ataque aéreo bem-sucedido nessa região. Além disso, apesar de terem sido criados para fins de defesa aérea, muitos dos sistemas S-300 da Rússia agora também possuem capacidades ofensivas. O exército russo reutilizou alguns desses sistemas para realizar ataques terrestres em cidades como Kharkiv. Isso envolve reconfigurar os radares do sistema e algoritmos de software para serem capazes de rastrear alvos terrestres, bem como aéreos. Também envolve modificações nos mísseis S-300, equipando-os com diferentes tipos de ogivas que são mais eficazes para ataques terrestres. Em resumo, o S-300 é uma das peças de hardware militar mais fortes e versáteis. A Rússia se foi, e lidar com esses sistemas pode ser um pesadelo para as forças armadas da Ucrânia. No entanto, como visto tantas vezes ao longo deste conflito até agora, os ucranianos estão sempre prontos para um desafio e têm se provado consistentemente capazes de desafiar as probabilidades. Isso ficou claro no famoso ataque da Operação Teia de Aranha, de 1º de junho. E outro exemplo da resiliência ucraniana e superioridade estratégica acaba de se desdobrar novamente em Belgorod. Em 20 de julho, as Forças Armadas da Ucrânia lançaram um ataque de precisão de longo alcance bem-sucedido e devastador em um lançador de mísseis superficiar russo, S-300P. A notícia foi compartilhada na conta oficial do Telegram do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Acerto bem-sucedido. Em 20 de julho, as forças de defesa ucranianas continuaram a degradar as capacidades militares da Federação Russa, com uma série de ataques bem-sucedidos em vários locais. Os disparos estratégicos ucranianos impactaram com sucesso um sistema russo S-300P em Belgorod Oblast, Rússia, reduzindo significativamente a cobertura de defesa aérea de longo alcance da Rússia na região. Eliminar um sistema S-300 é uma grande vitória para a Ucrânia. Isso enfraquece instantaneamente a posição da Rússia, eliminando esse escudo tão importante e abrindo áreas inteiras para ataques de drones ou mísseis ucranianos. Numerosos novos alvos viáveis surgem,
E mesmo que a Rússia consiga reparar ou substituir o sistema, isso levará tempo e recursos, dando à Ucrânia a oportunidade de seguir com mais ataques. Além disso, vale ressaltar que cada S-300 vale bem mais de 100 milhões de dólares, tornando esses sistemas alguns dos itens mais caros no arsenal de defesa aérea da Rússia. Em um momento em que a economia russa está lutando tão duramente e o país perdeu tantos equipamentos importantes e caros, o Kremlin realmente não pode se dar ao luxo de mais perdas custosas. Mas, infelizmente para eles, o S-300 não foi o único alvo do ataque da Ucrânia, como explicou o post do Telegram do Estado-Maior. Na mesma região, nossas forças também atingiram um sistema de radar Nebo-M, impactando criticamente sua funcionalidade e, simultaneamente, degradando a capacidade operacional de uma estação de radar 5N60 e 6M Big Bird Over the Horizon próxima. O Nebo-M é um sistema de radar multifuncional e uma adição relativamente nova ao exército russo, já que só começou a ser usado de verdade na década de 2010. Complexo e tecnologicamente avançado, ele utiliza vários radares multibanda programáveis e uma unidade central de fusão de dados para ajudar na detecção. Não apenas drones e grandes aeronaves, mas até mísseis balísticos de longo alcance e caças furtivos. Os russos até afirmam que este radar pode detectar caças de quinta geração dos Estados Unidos da América, como o F-22 e F-35, que são famosos por sua furtividade e capacidades anti-radar. Já o radar Big Bird é comumente usado junto com os sistemas S-300 e é famoso por suas capacidades além do horizonte, que lhe dão a habilidade de detectar alvos a distâncias extremamente longas. Isso, por sua vez, ajuda a Rússia a detectar drones, mísseis e aeronaves ucranianas bem antes de atingirem seus alvos, dando aos russos tempo para interceptá-los e derrubá-los. Juntos, o Big Bird e o Nebo-M fornecem olhos de longo alcance, coletando informações vitais sobre ataques ucranianos e ajudando a Rússia a se defender. Mesmo com seus radares de última geração e poderosos lançadores de mísseis, a Rússia não impediu esse ataque. Em vez disso, ficou com mais de 200 milhões de dólares em equipamentos danificados, considerando que os 100 milhões... A postagem do Estado-Maior continuou a explicar como ataques como este são importantes em termos de enfraquecer as defesas da Rússia e fortalecer as forças armadas ucranianas. Esses ataques coordenados representam um golpe substancial na rede de defesa aérea da Federação Russa, diminuindo sua capacidade de proteger suas forças e infraestrutura e permitindo a continuação das operações ucranianas. A degradação desses sistemas apoia diretamente nossos esforços para reduzir a capacidade da Rússia de travar sua guerra de agressão e seu contínuo alvo de civis e infraestrutura civil dentro da Ucrânia. Esses ataques degradam diretamente a capacidade da Rússia de projetar poder, defender suas forças e manter sua ocupação ilegal do território ucraniano. As forças de defesa persistirão em conduzir operações para minar os sistemas críticos e facilitadores que apoiam a máquina de guerra da Rússia. A Ucrânia continuará até que os ocupantes abandonem sua invasão e a integridade territorial ucraniana seja restaurada e uma paz justa e duradoura seja estabelecida. Embora o Estado-Maior não tenha entrado em detalhes sobre quais armas foram usadas no ataque, ele divulgou imagens em vídeo do ataque. O clipe mostra 2 explosões. E analistas sugeriram que foram usados sistemas de foguetes de lançamento múltiplo guiados, ou foguetes, sistema de foguetes de lançamento múltiplo guiados, possivelmente com a ajuda de lançadores High Mobility Artillery Rocket System, ou M270, fornecidos à Ucrânia pelos aliados ocidentais. Independentemente das armas envolvidas, esta foi uma vitória vital para a Ucrânia e mais um exemplo da incrível capacidade do país de desafiar as expectativas e lutar de volta diante de adversidades avassaladoras. Eliminar um S-300 e várias unidades de radar não é uma pequena façanha. Mas a Ucrânia conseguiu e, de repente, a Rússia se vê drasticamente mais fraca na região de Belgorod. Por causa disso, e por causa das ameaças iminentes e sempre presentes de mais ataques ucranianos na área, os russos terão que adaptar e ajustar sua estratégia.
Se os sistemas puderem ser consertados, o exército russo precisará enviar equipes de reparo para a área para reativá-los. Se estiverem irreparáveis, as unidades S-300 e de radar deverão ser substituídas. E enquanto isso, quaisquer outros alvos-chave na área, desde instalações de armazenamento de munição até postos de comando, estarão sob ameaça. Isso causará pânico e medo nas fileiras russas. O mesmo tipo de medo e pânico que os civis ucranianos experimentam dia após dia, por causa dos drones e mísseis russos acelerando em direção às suas cidades e vilas. E isso não é um caso isolado. Faz parte de um plano de ação concertado e calculado das Forças Armadas ucranianas para eliminar os radares russos e danificar suas defesas aéreas. O mesmo tipo de coisa que aconteceu em várias outras regiões nas últimas semanas e meses. No dia 2 de julho, por exemplo, no meio da noite, as forças ucranianas lançaram um bem-sucedido ataque de drone marítimo em um complexo de radar russo Nebo-M, perto da vila de Mayak, no cabo Tarkankut, noroeste da Crimeia. Todo o ataque foi capturado em vídeo e compartilhado para todo o mundo ver. E o canal do Telegram, Crimean Wind, escreveu uma postagem detalhando exatamente o que aconteceu. Ontem houve lamentações e uivos nos e-publics de que algumas instalações militares foram atingidas em Tarkankut. Hoje, ficou conhecido o que era perto da vila de Mayak, no cabo Tarkankut. O radar Nebo-M, avaliado em cerca de 100 milhões de dólares, foi atingido. Um alvo gordo e muito importante. Este é um complexo de radar móvel para detecção de objetos aerodinâmicos e balísticos em altitudes médias e altas, parte da família de radares Nebo. O complexo Nebo-M inclui um módulo de radar de alcance em metros, o radar Nebo SVU, bem como um módulo de radar de alcance em decímetros, o radar Propivonic-GE. A zona de detecção do complexo é de 600 km. O número de alvos rastreados é 200. Outro Nebo-M derrubado. Mais olhos russos arrancados. O canal confirmou mais tarde que todo o complexo foi eliminado, incluindo o módulo de radar de banda de metro, o módulo de radar de banda de decímetro e a cabine central de comando e controle do sistema Nebo-M. No total, isso é aproximadamente 100 milhões de dólares em danos. Tudo feito com um drone relativamente barato lançando bombas de cima. Este ataque também foi o primeiro do seu tipo, pois foi a primeira instância registrada das Forças Armadas da Ucrânia lançando um drone quadricóptero a partir de uma plataforma marítima para soltar com sucesso munições em alvos terrestres. Tal tática não havia sido registrada antes e abre novas possibilidades para a Ucrânia atingir e causar danos a alvos em locais costeiros. Isso também dá aos russos uma nova dor de cabeça, já que agora eles sabem que os drones da Ucrânia podem atacar de qualquer direção, até mesmo através dos mares. Disse também que o ataque abriu uma enorme lacuna de radar na Crimeia, criando efetivamente um corredor seguro que os drones ucranianos agora podem atravessar para atingir outros alvos na península. Isso foi revelado por um especialista militar e tenente-coronel da reserva nas Forças Armadas ucranianas, que falou sobre o ataque com a Radio Free Europe Radio Liberty. O especialista explicou que o alcance do radar Nebo-M é sua maior vantagem. Ao colocar esses sistemas em locais-chave, a Rússia pode essencialmente varrer os céus por centenas de milhas em todas as direções, cobrindo vastas extensões do território ucraniano, regiões de fronteira contestadas e áreas de linha de frente. No entanto, ao eliminar o Nebo-M na Crimeia, combinado com outro ataque bem-sucedido a um sistema de radar de defesa aérea russo 96 L6E perto da cidade de Saki, a Ucrânia mudou o jogo. Como afirma o tenente-coronel, podemos supor que por algum tempo a Crimeia não estará coberta pelas direções oeste e noroeste. Isso abre uma janela de oportunidade para as forças de defesa ucranianas. Assim como em Belgorod, isso inevitavelmente causará pânico entre os russos. Sem olhos nos céus, eles não saberão se, quando e como a Ucrânia pode decidir atacar a seguir. Até que seja tarde demais, eles precisarão encontrar freneticamente novas maneiras ou implantar radares adicionais na região para reconstruir suas defesas. Mas a Ucrânia poderia causar muitos danos nesse meio tempo. Também na Crimeia, em 26 de junho, a inteligência militar ucraniana revelou que lançou outro grande ataque de drone em um sistema de defesa aérea russo S-400 Triumph.
O ataque foi realizado por uma unidade de elite de fantasmas da Diretoria Principal de Inteligência, ou Diretoria Principal de Inteligência, e também envolveu ataques bem-sucedidos em radares russos. Conforme revelado na postagem do Diretoria Principal de Inteligência no Telegram, drones da Unidade Especial Fantasma do Diretoria Principal de Inteligência. O Ministério da Defesa da Ucrânia continua consistentemente a enfraquecer a defesa aérea russa na Crimeia, temporariamente ocupada. O vídeo exibe cenas do trabalho de combate em partes críticas e dispendiosas do sistema de defesa aérea S-400 Triumph. Os seguintes foram atingidos pela aeronave de reconhecimento: 2 radares de controle multifuncionais 92N2 e 2 radares de detecção 91N6 e o lançador do complexo S-400. Os radares são os olhos da defesa aérea inimiga. Sem eles, os sistemas antiaéreos se tornam incapazes de combate. Os fantasmas também tiveram sucesso semelhante na região de Donetsk. Em 19 de julho, o Diretoria Principal de Inteligência relatou mais um grande ataque de drone ucraniano às defesas aéreas russas, levando à inutilização de vários sistemas de radar e lançadores de mísseis superficiar. Mais precisamente, 2 lançadores S-300V foram alvo deste ataque, juntamente com 5 sistemas de radar que suportam esses lançadores e outros ativos de defesa aérea russa na região. Também parte da família de sistemas de mísseis S-300, como o S-300P. O S-305 é conhecido por sua superior versatilidade. Capaz de engajar vários tipos de aeronaves e mísseis, incluindo mísseis de cruzeiro e balísticos. Ele usa interceptores de longo alcance para eliminar seus alvos, e é outra peça valiosa da máquina de defesa aérea da Rússia. E assim, como o S-300P, as forças russas reutilizaram muitos de seus sistemas S-300V para permitir que eles atinjam alvos terrestres também. Felizmente para a Ucrânia, é improvável que esses S-300Vs lancem quaisquer mísseis tão cedo. Com ambos supostamente sofrendo sérios danos no ataque, o Diretoria Principal de Inteligência escreveu uma postagem no Telegram detalhando exatamente o que ocorreu. Fantasma do Diretoria Principal de Inteligência no céu. Sobre Donbass, a eliminação de complexos de defesa aérea inimigos continua. Soldados da Unidade Especial Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia continuam a enfraquecer sistematicamente a defesa aérea russa, agora na direção de Donetsk. O vídeo mostra imagens da destruição de equipamentos caros das forças de ocupação. Os seguintes foram atingidos por ataques precisos de drones das forças especiais: 3 estações de radar Podlet 48YA, 6K1, 2 estações de radar Neo BMS-V, 2 lançadores do complexo S-300V, a estação de radar P-18. A luta armada continua. 5 radares, 2 lançadores, centenas de milhões de dólares em equipamentos, todos atingidos com sucesso por drones ucranianos. Também foi compartilhado um vídeo oficial do ataque, mostrando o golpe do ponto de vista do drone. Cada um voa rumo ao seu alvo com precisão de especialista, desferindo golpes sucessivos nas defesas russas. Esta série de ataques a radares e lançadores de mísseis é claramente parte de um plano de ação calculado da Ucrânia. Está escolhendo seus alvos com cuidado, atingindo a Rússia onde mais dói, cegando seus olhos e quebrando seus escudos, forçando o inimigo a se adaptar e enfraquecendo sua posição ao longo das linhas de frente e profundamente em territórios ocupados. E está claramente funcionando. Relatórios recentes de pesquisadores de inteligência de fontes abertas, online, inteligência de fontes abertas, revelaram que a Rússia está ativamente removendo e reposicionando um número significativo de sistemas de radar. Um pesquisador, que usa o nome de Atene Noctua no X, compartilhou uma atualização em 21 de julho, postando imagens de satélite que mostravam sistemas de radar de baixa altitude russos sendo retirados de suas localizações anteriores. Esses sistemas costumam detectar com maior eficácia ameaças aéreas de voo baixo, como drones e mísseis de cruzeiro. Pesquisadores encontraram vários casos de radares sendo subitamente removidos dos distritos militares orientais e centrais da Rússia.
Existem algumas possíveis explicações para isso, mas vários pesquisadores argumentaram que a Rússia pode estar se esforçando para reposicionar esses sistemas de radar menores e mais fracos em áreas onde sistemas maiores e mais poderosos, como o Nebo-M, foram danificados ou destruídos pela Ucrânia. Em outras palavras, parece que a Rússia está fazendo uma tentativa desesperada de restaurar as capacidades de radar em lugares como a Crimeia e Donetsk. Mas existem dois grandes problemas com essa estratégia. Primeiramente, como citado, os radares sendo realocados não são tão avançados ou eficazes quanto os do tipo Nebo-M. Eles não possuem o mesmo alcance, sendo incapazes de detectar alvos antecipadamente. E isso torna muito mais difícil para os russos interceptar e contrariar ameaças iminentes. Além disso, ao realocar radares para fora de certos distritos ou regiões, a Rússia está fragilizando essas áreas. Então, mesmo que traga olhos de volta para lugares como Donetsk, novos alvos podem surgir para a Ucrânia em lugares como o Distrito Militar Central. Alvos como a fábrica de produção de drones Yelobuga, na qual a Rússia depende para produzir as centenas e milhares de drones que usa para bombardear cidades ucranianas como Kiev diariamente. Em resumo, essa jogada é uma perda-perda para a Rússia, e a Ucrânia ganha de qualquer maneira. Ela tem novos alvos para mirar, independentemente de como os russos respondam, e não há como prever onde e quando a Ucrânia pode atacar a seguir. Poderia usar sua estratégia de ataque com drones marítimos para atingir alvos na península da Crimeia, por exemplo, ou enfraquecer as posições da Rússia nas linhas de frente. Alternativamente, poderia decidir aproveitar as reduzidas capacidades de radar da Rússia para lançar ataques surpresa muito além das fronteiras, visando alvos como aeródromos, depósitos de petróleo ou fábricas militares. Também pode haver ainda mais ataques ucranianos a outros radares e sistemas de defesa aérea nas próximas semanas e meses. Enquanto o país continua seu esforço para transformar a enorme ofensiva de verão da Rússia em mais um fracasso para o presidente Putin. Agora, saiba mais sobre como a ofensiva de verão já está condenada ao fracasso e pode se provar o erro mais fatal de Putin em nosso vídeo recente sobre o assunto. Ou descubra como a Ucrânia está aprimorando suas defesas aéreas de uma maneira acessível e inesperada. E não se esqueça de se inscrever também em nosso canal de notícias confiável, se ainda não o fez, para se manter atualizado e informado sobre todas as últimas notícias e desenvolvimentos importantes da guerra Rússia-Ucrânia e outros grandes conflitos ao redor do mundo.